Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Será que algumas obras do DCU vão ser autossuficientes, que não vão precisar de conexões, não vão precisar de ramificações, não vão precisar de mídia ou de marketing para elas sobreviverem solo, né? Tem algumas produções que eu acho que elas podem fazer isso, não sei se vai ser a ideia, mas vamos discutir isso aqui. Lembrando que todos os dias tem 2 vídeos de manhã às 6 horas da manhã e um entre as 7 e as 8 da noite, segunda a segunda. Caso você chegou agora no canal, se inscreva agora. Todo santo dia tem 2 vídeos, no Natal vai ter 2 vídeos, o Ano Novo vai ter 2 vídeos, enfim. Bom, será que o DCU vai ter alguma produção que vai ser autossuficiente, do tipo assim, que ela vai funcionar como se ela fosse um Elseworld? Tipo assim, como se ela fosse uma produção que não precisa estar num universo. Será que isso pode acontecer? Será que vai ter algum filme assim, ou alguma série? Eu acredito que pode acontecer, mas não sei se é a ideia. Vamos lá. Creature Commands, por exemplo. É uma série animada que o James Gunn fala que é um aperitivo pro começo do DCU. Que provavelmente ela não seja algo que vão ter tanta relevância, tá ligado? Que vai ter tanta relevância, a gente olhar e falar, meu Deus, você precisa assistir o Creature Commands. É óbvio, você é fã da DC, você vai assistir. E também é uma animação de 7 episódios de 22 minutos. Vale pro HBO Max e tal. Não é uma animação que ela vai ter um peso cronológico absurdo, porque a primeira produção é uma produção menor e tal, uma produção que já deve estar quase finalizando aí, enfim, mas é uma produção que ela pode funcionar sozinha. Você não precisa assistir o DCU, mas você pode assistir o Creature Commands. Uma pessoa que assina o HBO Max, tem lá, novidade, Creature Commands, é uma equipe, tal, blá, 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 tem aqueles resumos de filme, né, que é 3 linhas e tal. A pessoa pega e fala, vou assistir, pô, vai lá, assiste. Como se fosse um Rick and Morty, tá ligado? E assiste e pode gostar. Eu acho que o Creature Commands pode ser essa produção. Uma produção que eu achava que poderia ser essa produção, mas... E aí eu lembrei que ela vai ser importante pro DCU, é o Lanterns, né? Que é a série dos Lanternas Verdes aí, que também vai ser uma série da HBO e tal. Cara, tipo, essa série ela poderia ser uma série que ela funcionaria sozinha. Só que ela não vai funcionar sozinha, porque ela vai ter um grande mistério do DCU nela. Então, isso futuramente vai voltar. Então, caso você... tipo, assista ela sozinha, ou pense em assisti-la só isoladamente porque você gosta do Lanterna Verde ou porque você gosta de série policial, você vai assistir, mas vai chegar num lance do mistério que não vai acarretar na série do Lanterna, ele vai se espalhar pro resto das produções. Então é algo que não vai ser autossuficiente em termos de funcionar sozinho, não é mesmo? Tipo assim, de você ver e falar, eu posso assistir isso aqui isoladamente que não tem problema nenhum. Uma outra série que eu acho que pode ser, tipo, pode funcionar isoladamente, eu acho que isso pode acontecer, não tenho certeza, é o Paraíso Perdido. Porque é uma série que provavelmente eles vão dar uma ênfase pro universo da Mulher Maravilha, assim como eles vão dar pro universo do Batman com a Batfamília e os filmes do Superman. Lógico que ela vai fazer parte do DCU, ela tem toda uma narrativa ali e tal, mas ela já é uma série que passa há anos atrás, vários mil anos atrás, segundo o próprio Peter Safran, que ele fala. Mas eu não sei se é realmente isso que vai acontecer. Pode ser que eles escrevam um roteiro nos dias atuais, mas acredito que não. Então, como é uma coisa no passado, ela pode ter um efeito Game of Thrones, tá ligado? Se for uma grande produção. E eu acho que outras produções, só o Monstro do Pântano pode funcionar isoladamente. Pode ser um filme realmente de terror, um filme de horror aí do próprio James Mangold, que ele possa fazer um filme incrível e um filme que funcione sozinho. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu tô dando essa opinião aqui no vídeo. Porque é o seguinte, quando você vê grandes franquias, por exemplo, lançou o trailer do House of the Dragon, certo? A nova temporada aí e tal. Um teaser, né, basicamente. Que vai começar, o pau vai comer nessa série. Agora vai começar o Dance of the Dragons, né, a Dança dos Dragões, que vai ser o lance ali do livro, né, que vai, tipo, essa série tem vários dragões, né, diferente do Game of Thrones, né, que tinham alguns. Então o que acontece? Agora vai começar uma puta de uma guerra, pelo menos vão dar início a essa guerra, provavelmente ela seja parte da segunda temporada, ou se estenda da segunda pra terceira. Essa série, você não precisa assistir o Game of Thrones pra gostar dessa série, ou pra entender essa série. Claro que, se você assiste o Game of Thrones, você pega até mais algumas nuances, algumas coisas assim que tipo, você viu e tal, mas você não precisa. Se você indicar ela pra alguém, a pessoa vai falar assim, pô, mas eu tenho que assistir o Game of Thrones antes. Você fala, não, tipo, até porque ela se passa antes, né? Então, é tipo isso o efeito do DCU que eu quero dizer. Ou seja, você vai assistir, por exemplo, Paraíso Perdido. O Paraíso Perdido é uma série que ela pode ter um efeito solo, né? Do tipo assim, de você assistir, ela funciona muito bem solo, porque ela se passa anos no passado, e ninguém precisa, tipo, obrigatoriamente consumir o DCU inteiro porque assistiu essa série. Entende o que eu tô falando? Talvez o filme do Monstro do Pântano cause isso também. Eu gostaria de ver mais produções assim. É óbvio, não tem nada
confirmado disso aqui que eu tô falando. Isso aqui é uma opinião minha, um achismo da minha parte. Mas isso poderia acontecer e ia ser benéfico pro DCU. Por quê? Você tem que criar grandes marcas dentro do universo, certo? Como a gente sempre fala aqui. Mas, o Paraíso Perdido, o Lanterna, o Monstro do Pântano, o Creature Commandos, qualquer outra produção, ela precisa funcionar sozinha. É por isso que eu falo que eu não quero cena pós-crédito. Acho que é isso que vocês me entendem. Porque você meio que concentra a história só no filme. Né? Se o filme for bom, é porque o filme é bom. E não porque ele tem uma cena pós-crédito impactante. É porque a narrativa, o roteiro, tudo ali funciona. Então é importante que o DCU consiga se sobressair em termos de produções solo, para não ficar aquela dependência do tipo assim, olha, esse plano de universo que vocês lançaram nesse filme, por exemplo, lança um filme que não seja tão bom, certo? Isso pode acontecer. E aí vai ter vamos supor que tem uma cena pós-crédito lá, e essa cena te promete a melhor saga do mundo no futuro, tá ligado? As pessoas vão ficar bravas com o filme, vai ter aquela cena ali, tal, tipo... E aí você vai lançar uma produção, sei lá, o próprio Monstro do Pântano. O Monstro do Pântano não tem obrigação nenhuma, talvez, de conectar isso, mas ele vai contar a história dele. Então acho que é interessante você trazer novas possibilidades, porque hoje tudo é universo compartilhado. Tudo é universo compartilhado. Então, tipo, você tem remakes sendo feitos de games, você tem filmes, aí você tem, tipo, franquias que eles estão rebutando, começando de novo. Você vai ter 2 Batmans, por exemplo. Então, o que acontece? Eu acho que a DC precisa se concentrar na narrativa, óbvio, vai ter essa concentração, mas se concentrar nas produções uma por uma. Cada produção tem que ter a sua personalidade. Se você consegue fazer produções que você vai indicar, por exemplo, pro seu pai ou pra sua mãe assistir. Um exemplo, você chega lá e fala assim, pai, mãe, assiste aqui Paraíso Perdido. Tipo, o que é essa série? Ah, é meio Game of Thrones, só que tem várias minas, tem deuses e tal. Assiste aí, tá ligado? Aí eles vão assistem e curtem. Aí eles assistem lá com você e tal. Não necessariamente eles precisam ir no cinema ver o The Brave and the Bold, precisam assistir o Superman, precisam assistir ali o Altort, não necessariamente. Eles estão consumindo uma produção desse universo, que essa produção ela é autossuficiente de se manter só como uma produção dentro do universo grandioso. Às vezes acontece isso nos quadrinhos, né? Normalmente os quadrinhos tá tudo meio que, como é um editorial, né, tá tudo meio que tipo, um encaixadinho no outro, assim, as mensais, você chega numa saga e de repente tá todo mundo ali, mas às vezes eles conseguem fazer coisas mais separadas. É óbvio que, tipo assim, você tem que entender também que o marketing do universo compartilhado, ele funciona porque os personagens estão juntos. Então esse é o marketing. Por exemplo, você vai ver o Superman Legacy, já tá vendo vários personagens nesse filme, não é mesmo? Personagens que vão voltar no DCU. O Guy Gardner você vai ver na série dos Lanternas, ou até mesmo em um filme no futuro de outro personagem. Tudo isso é a parte mercadológica do negócio, de você assistir um filme, ver um personagem e saber que esse personagem vai voltar no futuro. E outra, você também tá desenvolvendo outros personagens, né? A DC tem como obrigação no futuro entregar um filmaço da Liga da Justiça. Por isso, desde o começo, o Superman Legacy tem esses personagens. Essas produções mais isoladas, eu acredito que elas precisam ter, pra você meio que fugir um pouco da cronologia, entre aspas, tá ligado? Fugir um pouco, que é o que eu faço. Eu evito de ficar comprando mensal. Hoje em dia eu não compro mais mensal, por exemplo. Eu gosto de comprar fases. Ah, tem a fase de fulano, eu vou lá atrás, ou um quadrinho específico ao Sword. Por quê? O que vai cansar o público a longo prazo se você tiver sempre a mesma coisa, sempre a mesma fórmula, o mesmo jeito, que nós esperamos que não tenha? A repetição, mais e mais. É aquilo que eu falo, né? Você não come McDonald's todo dia, não é verdade? E nem provavelmente toda semana, que também enjoa. Se a DC cair nesse aspecto de tipo repetição, de tipo lançar a mesma coisa, que você precisa assistir o Paraíso Perdido, o Creature Commandos, você precisa assistir tudo, senão você não vai entender nada. Eu acho que não é esse o plano. Eu espero que isso não aconteça. Eu acho que não é esse o plano. Pode ser que seja esse o plano. Eu sou muito mais a favor de ramificações separadas, não necessariamente você precisa conectar tudo. Por exemplo, o Superman Legacy você não precisa ter uma ligação com o Gladiador Dourado, você vai ter ramificações. Por exemplo, a Supergirl não é conectada com o Superman, eles são primos, por exemplo, né? Então, tipo, acho que é válido você fazer algo, cada um no seu espaço, depois todos eles vão se juntar por algum propósito, né? Você pode mencionar os heróis, você pode fazer easter egg aqui, easter egg ali. Então, pra finalizar o vídeo aqui, eu gosto de pensar que pode ter produções que elas não necessariamente vão depender do universo compartilhado, se é que vocês me entendem. Você assistiu uma série, assistiu um filme, uma animação, e não precisar daquele peso cronológico. Tipo assim, se assistiu
sei lá, o Superman Legacy, você não precisou assistir o Creature Commandos, tá ligado? Não tô falando pra você não assistir, mas vocês entendem, né? Pra vocês entenderem a cronologia e não ficar preso em cronologia, em cena pós-crédito, né? Vamos ver se vai ter cena pós-crédito também no DCU daqui pra frente. Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião, se você acredita que vai ter alguma produção dessas 10 que vai funcionar sozinha, como se ela não tivesse no universo compartilhado, e você assistir e ver que aquilo ali é suficientemente autossuficiente pra se sustentar com uma produção solo, que isso é importante. Acho que todos os filmes têm que se sustentar com uma produção solo e não porque eles estão em um universo de outros personagens. Deixa aí nos comentários sua opinião sobre tudo isso, beleza? Tamo junto, até a próxima.